God, is that... Meu nome é Laurinha Lera e eu tô meio cansada de filme, então eu vou analisar uma série pro meu TCC. O tema do meu trabalho é A Maldição da Mansão Bly, a sequência da Maldição da Residência Hill, duas séries sobre casas enormes e mal assombradas. Engraçado como o fantasma nunca quer assombrar uma kitnet, né? Um estúdio, um conjugado, sempre uma mansão. Essa é a maior vantagem de não ser milionário, porque se morreu alguém no meu quarto-sala, eu posso ter certeza que o fantasma meteu o pé. Mas na mansão não. O gênero mansão mal assombrada é uma subcategoria do horror que tem como público-alvo o corretor imobiliário, para quem nada é mais assustador do que uma criança morta desvalorizando a propriedade. Por isso que a família nunca chega na casa sabendo que ela é mal assombrada. Imagina, os caras foram na vistoria, igual infiltração no teto. Quando descobri é tarde, contrato assinado. Agora já foi. 30 meses de assombração pela frente. A essa altura, seria bom que você, na audiência, que acabou de comprar uma mansão, já fosse chamando o exorcista. Nem espera descobrir o fantasma, vai exorcizando logo. É um investimento. It's perfectly splendid. It's beautiful. Come along. A série começa com o que é talvez o pior discurso de casamento. Quase um discurso anti-casamento, né? Como se o convidado fosse um policial tentando conscientizar uma turma de 8ª série a não usar droga. Não embarcar nessa atividade de risco. That means there's a strong probability that you two get to watch each other die. E ele nem é o pior, porque nesse casamento uma outra convidada começa a contar uma história de fantasma. Super faz sentido, né, pra um casamento. Entrar no clima do matrimônio falando de um monstro que mora no lago. Aliás, essa convidada, se você não reparou ainda, é a mãe da Residência Hill. E não é só ela, vários outros atores da temporada anterior reaparecem, sempre em papéis diferentes, né, porque a história é outra. É engraçado, dá um estranhamento, sabe, ver aqueles mesmos atores fazendo uma pessoa diferente. Você fica, caramba, é o mesmo ator fazendo outro papel? Ah, sim, é isso que o ator faz. E essa história que a ex-mãe tá contando, uma história dentro da história, começa na Inglaterra dos anos 80, com uma americana sendo entrevistada para virar babá na mansão Bly. O emprego é cuidar dessas duas crianças, Miles e Flora, que recém perderam os pais. E começa como uma entrevista normal, no escritório e tal, mas daí vai pro bar, que é um ambiente muito mais propício para entrevista. Até porque a entrevista segue a lógica do primeiro encontro, que é você se esforçar para impressionar a pessoa o máximo possível, porque sabe que daí em diante é ladeira abaixo. Maybe I can make a difference. Então ela impressiona e consegue a posição de babá. Sai do hostel dela, não sei que hostel é esse que tem 2 espelhos no quarto, e vai pro interior da Inglaterra cuidar das crianças. Ou pelo menos é isso que ela acha que tá fazendo. Mal sabe ela que se matriculou num intensivão de terapia de exposição. Perca o medo de germe. Perca o medo de altura. Perca o medo da miopia. Perca o medo da autoimagem. Perca o medo do trânsito. Perca o medo do cigarro. Perca o medo da morte. Parece estranho dizer que uma série de terror vai te ajudar a lidar com a morte. Afinal, o terror não é exatamente conhecido por ser sutil, né? Por ter uma delicadeza emocional. Mas o terror é a obra de arte completa. Ele tem tudo que os outros gêneros têm. Romance, drama familiar, comédia e tem o que nenhum outro gênero tem, que é um pescoço sendo partido no meio. Mesmo sendo agressivo e explícito, o terror é o gênero mais sincero, porque ele bate de frente com essas questões fundamentais. O medo da morte e a vontade de viver. E é essa intimidade do terror com a vida e a morte que faz com que ele seja o gênero perfeito para falar de luto. É essa a ideia da Mansão Bly. Cada episódio gira em torno de um personagem e explora como esse personagem lida com as mortes na sua vida. Aliás, essa é a vantagem de ser uma série, né? Você poder se aprofundar em cada pessoa, poder repensar o que é ser assombrado por um fantasma, ou o que é ter medo, como o próprio produtor da série aponta, dentro do lugar que você deveria se sentir mais seguro, que é a sua própria casa. Come on back to bed. Não adianta muito ficar falando sobre luto, porque ou você já passou por isso, e aí não precisa que eu te explique como é, ou você nunca passou por isso, e aí nenhuma explicação seria suficiente.
Basta dizer que essa é uma história de fantasma em que o fantasma é o que menos assusta. E aí, ficou legal o meu TCC? Para dar uma levantada no humor da banca, em 2 semanas Laurinha apresenta a história da comédia romântica.